Olá, meus amigos, muito bom dia. Neste vídeo eu vou tratar da parte 2 do tema ações possessórias, em que abordo o procedimento especial previsto entre os artigos 560 e 566 do CPC e também as peculiaridades relacionadas ao interdito proibitório previstas nos artigos 567 e 568 também do CPC. Sempre lembrando aos amigos, que junto com o vídeo aqui no YouTube nós postamos a sinopse da matéria, que pode ser acessada clicando no link que aparece na parte descritiva do vídeo, e aí tem todo um roteiro escrito acerca daquilo que falamos aqui. Quando é que cabe, então, o procedimento especial das ações possessórias previsto no artigo 560 e seguintes do CPC? Desculpe. Quando nós tivermos as chamadas ações possessórias de força nova. Ações possessórias de força nova, como nós sabemos, são aquelas previstas, ou melhor, que são intentadas no prazo de ano e dia a contar da data da turbação ou do esbulho. Então, a partir do momento que ocorre a turbação ou o esbulho possessório, conta-se dali para frente ano e dia, um ano e um dia. Se a ação possessória para manutenção de posse ou para reintegração de posse, ela for proposta neste prazo de ano e dia, a gente convenciona categorizar esta ação como ação de força nova. E é nestes casos, então, que caberá o procedimento especial do artigo 560 e seguintes do CPC. Com relação especificamente à tutela de urgência, a concessão de liminar para fins de manutenção ou para fins de reintegração de posse, que é a tutela de urgência específica para ações possessórias, o requisito, na verdade, ele é diferente da tutela de urgência comum. Quem tiver interesse de aprofundar o tema sobre tutela de urgência comum, temos também aqui no YouTube vídeos postados a respeito dessa temática, dessa matéria. Na tutela de urgência comum, deve haver o perigo de dano ou o risco de resultado útil ao processo. É absolutamente imprescindível, então, que para que nós tenhamos uma tutela de urgência comum, o réu prove o perigo de dano ou o risco de resultado útil ao processo que um eventual retardamento dos efeitos daquela tutela que se busca poderá lhe acarretar. Quando se trata de tutela de urgência provisória, no caso de ação de força nova, basta a comprovação da turbação ou do esbulho a menos de ano e dia, a menos de um ano e um dia. Comprovando-se que houve a turbação ou o esbulho a menos de um ano e um dia, o juiz pode conceder essa tutela de urgência, essa liminar, fazendo com que cesse a turbação ou que cesse o esbulho, independentemente de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, certo? O que o autor precisa provar para obter esta tutela de urgência específica das ações possessórias? Isso está no artigo 561 do CPC 15. Sua posse, a posse dele, autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data em que houve a agressão, a data em que houve a turbação ou a data em que houve o esbulho, e a continuação da posse
por ele no caso de turbação, ou a perda da posse no caso de esbulho. Então, esses 4 itens cabe ao autor provar quando ele pretende a tutela de urgência de caráter possessório, específica das ações possessórias. Ele tem que provar que tem no caso de turbação, ou que tinha no caso de esbulho, a sua posse, provar a ocorrência da turbação ou a ocorrência do esbulho, a data em que essa agressão caracterizadora do esbulho ou da turbação aconteceu, e a continuação da sua posse, o fato dele ainda manter a posse no dia da ação, se houver alegação de esbulho, de alegação de turbação, numa ação de manutenção de posse, ou a perda da posse no caso de esbulho. Neste caso, então, com base no artigo 562, o juiz poderá ou determinar de imediato a manutenção ou a reintegração de posse, a manutenção na turbação ou a reintegração no caso de esbulho. Então, determinar isso de imediato, né? Essa liminar de imediato, quando falamos em determinar de imediato, significa uma liminar inaudita altera parte, quando a inicial já trouxer provas suficientes, né, daquilo que falamos acima, daqueles 4 itens: a posse, a turbação ou esbulho, a data da agressão e a continuação ou a perda da posse, conforme o caso. Ou o juiz pode determinar que seja produzida a prova em audiência de justificação. Se a inicial não trouxe provas suficientes em relação a estes itens ou a algum deles, e o juiz entenda como necessário, o juiz pode determinar que o autor produza prova em uma audiência de justificação. Então, ou o juiz, entendendo que a inicial já traz provas suficientes dos 4 itens necessários, conforme o artigo 561, o juiz pode expedir uma liminar de manutenção ou de reintegração inaudita altera parte. Isso com base no caput, primeira parte do artigo 562. Um detalhe importante: o parágrafo único do 562, ele diz que não cabe liminar inaudita altera parte contra a pessoa jurídica de direito público. Então, se o réu da ação for uma pessoa jurídica de direito público, claro que a proteção possessória em favor do autor, ela existe, mas só que não cabe liminar inaudita altera parte. A pessoa jurídica de direito público, ela terá que ser antes ouvida. Então, quando houver prova suficiente junto com a petição inicial, repito, para deixar bem marcado, da posse pelo autor, da existência da turbação ou do esbulho, conforme o caso, da continuação da posse, no caso da turbação, ou da perda da posse, no caso do esbulho, e a data em que houve a agressão, tudo isso provado com a documentação anexada à inicial, o juiz pode, de plano, de imediato, inaudita altera parte, conceder liminar em favor do autor, exceto se a ação for proposta contra a pessoa jurídica de direito público. Se a inicial não trouxer prova desses elementos, então, o juiz ainda pode determinar que o autor produza essa prova em uma audiência de justificação. E se na audiência de justificação, de fato, ficarem provados esses requisitos, então o juiz pode conceder, a partir dela, a liminar pleiteada pelo autor, isso com base no artigo daí 563. Inaudita altera parte, a regra, a permissão se dá pelo 562. E depois de justificação prévia, com base no 563. Algumas questões ainda em relação ao procedimento especial, né? A competência para processo e julgamento, se for bem móvel,
será do foro do domicílio do réu, no caso de bem móvel, né, de manutenção ou de reintegração de posse de bem móvel. E se for de bem imóvel, será no foro do local onde se situa este bem imóvel. Então, o competente, o juízo competente será o do domicílio do réu, para a ação possessória em que o objeto seja bem móvel, e do local onde se situa o bem, na hipótese de ser ação possessória sobre cujo objeto seja um bem imóvel, um terreno, um apartamento, uma área rural, enfim. A legitimidade ativa da ação possessória será do possuidor. O proprietário, pessoal, ele somente estará legitimado para propor ação possessória se ele estiver na posse do bem, cumular então propriedade com posse, se ele estiver na posse do bem no momento da turbação ou do esbulho. Então, a legitimidade é sempre do possuidor. E para o proprietário poder propor, ele precisa ser, então, ao mesmo tempo, proprietário e possuidor do bem. Além da propriedade, ele também estar na posse daquele bem que é de sua propriedade. O possuidor não precisa ser proprietário para ser autor da ação possessória, mas o proprietário tem que ser o possuidor. E ainda também são partes legítimas ativas os herdeiros ou o espólio, no caso de morte do possuidor. Então, essa legitimidade ativa ela se transfere para os seus herdeiros ou para o seu espólio. O espólio, claro, quando for o caso, sempre representado pelo inventariante. A legitimidade passiva, falávamos na legitimidade ativa, quem pode ser autor da ação. A legitimidade passiva, quem pode ser réu na ação possessória. Aquele agressor identificado, né? O agressor identificado, então, o autor entra contra ele com uma ação de manutenção, com uma ação de reintegração ou mesmo com um interdito proibitório, quando for o caso. Aqui atenção para um detalhe importante, pessoal, que eu até faço a anotação. Quanto ao terceiro de boa-fé, aplica-se a regra do artigo 1212 do Código Civil. Não cabe ação possessória contra terceiro de boa-fé, somente ação reivindicatória da propriedade, cujo rito não será o rito especial aqui do 560 e seguintes do CPC, mas sim o rito comum ordinário. Então, se tiver que se entrar com uma ação contra terceiro de boa-fé, alguém que tenha, por exemplo, adquirido essa propriedade de boa-fé, lá do possuidor indevido, do esbulhador, enfim, então essa ação possessória contra terceiro de boa-fé não cabe. Só vai caber ação reivindicatória contra o terceiro de boa-fé, só cabe ação reivindicatória com base lá no 1212 do Código Civil. E o rito a ser adotado será o rito comum e não o rito especial aqui do 560 e seguintes do CPC. Então, primeira, legitimidade passiva do agressor identificado. E segunda, legitimidade passiva também de agressores não identificados, quando houver uma invasão de uma área, por exemplo, como é bastante comum às vezes em áreas rurais, haver invasão por movimentos, por pessoas, enfim. Então, quando os agressores não forem identificados, ingressa-se com a ação coletivamente sem identificá-los, dizendo apenas que o sujeito é o proprietário e que existem invasores na sua área que não foi possível identificá-los. E aí vai seguir-se, então, aquela rotina estabelecida pelo 554, parágrafos 1º a 3º aqui do CPC,
sobre a qual nós já falamos no vídeo número 1, né? A citação pessoal de quem for encontrado na área, a citação por edital dos demais, né? Intimação do MP, intimação da Defensoria Pública quando tiver hipossuficientes e a divulgação ampla o mais possível acerca da existência da ação possessória, certo? Então, contra agressor identificado, a legitimidade passiva ou de um agressor identificado ou de agressores não identificados, aí seguindo-se aquela especificação do parágrafo 1º a 3º do artigo 554, na hipótese de agressores não identificados. Com relação ainda às ações possessórias de rito especial, algumas especificidades que devem constar aí na petição inicial. Então, além daqueles requisitos comuns a toda petição inicial que estão mencionados no artigo 319 do CPC, né, o 319 fala dos requisitos da petição inicial. Então, além dos requisitos comuns lá do 319 de toda a petição inicial, há alguns requisitos específicos que devem constar na petição inicial de ação possessória. Primeiro, a indicação precisa da localização do bem turbado ou esbulhado. Tá? Então tem que se dizer precisamente onde fica o bem que está, ou onde ele se localiza, onde ele se encontra, aquele bem que foi, sobre o qual recaiu a turbação ou o esbulho. Segundo requisito específico, o esclarecimento sobre a natureza da posse exercida pelo autor. Que tipo de posse que ele tinha, né? Era uma posse legal, ilegal, era uma posse duradoura, não duradoura, ele tinha aquele bem a título de uma locação, a título de um comodato, enfim, ele tem que esclarecer a natureza da posse que ele exercia sobre esse bem, cuja posse ele visa proteger através da ação possessória. E o esclarecimento também, de forma mais detalhada possível, de como ocorreu a agressão, seja uma ameaça, no caso do interdito proibitório, seja da turbação, no caso de uma manutenção de posse, seja de um esbulho, no caso de uma reintegração de posse. Então, ele tem que, além dos requisitos normais, comuns de toda a petição inicial, lá do 319, ele precisa fazer a indicação precisa da localização do bem turbado ou esbulhado, deve esclarecer sobre a natureza da posse exercida por ele, autor, e deve esclarecer acerca de como ocorreu a agressão. Quanto ao valor da causa, sempre será o valor do bem turbado ou esbulhado. Se houver necessidade de audiência de justificação prévia, será ela então designada pelo juiz. O juiz é que vai avaliar se considera a prova juntada com a inicial suficiente para apreciar o pedido de liminar ou se é preciso a parte autora proceder à justificação prévia em audiência. Então, se o juiz entender que é necessária a audiência de justificação, o juiz irá designá-la, expedirá uma ordem de citação para o réu será citado. O réu não pode produzir prova nesta audiência de justificação, mas ele pode acompanhar o ato, ele não pode arrolar testemunhas. Não é uma audiência ainda permeada pelo contraditório. Então, o réu não pode arrolar testemunhas, ele não tem direito a produzir prova, mas ele pode acompanhar o ato, ele é citado para acompanhar o ato. Se ele for sozinho, sem advogado, ou que ele próprio não seja advogado, então, se o réu sozinho for à audiência, ele só pode assistir o ato. Se ele estiver acompanhado de advogado,
aí ele pode contraditar testemunhas, né? Fazer a contradita, se opor ao compromisso de determinada testemunha, pode contraditar testemunhas e, inclusive, fazer perguntas às testemunhas que foram arroladas pelo autor. Ele pode também ainda apresentar documentos nessa audiência. O que ele não pode fazer, então, é ele próprio arrolar testemunhas de justificação. O prazo para contestação, claro, na audiência de justificação, se o juiz entender, então, que, de fato, a partir da justificação está provada a turbação ou o esbulho, o juiz poderá, então, conceder a liminar. Caso entenda que não está provada, não concede a liminar e o processo segue normalmente, porém sem concessão de liminar. A contestação, ela se dá no prazo de 15 dias, como sempre, né? A contar ou da juntada do mandado de citação aos autos, quando não houver audiência de justificação, aí vale a regra do 564 caput. Quando retornar o mandado de citação, comprovando que a parte ré foi citada, então, a partir da juntada do mandado de citação nos autos, começa a fluir o prazo de 15 dias para a contestação. Ou, se houver audiência de justificação, tendo sido ou não deferida a liminar, então o prazo dos 15 dias corre da data da decisão que deferiu ou não a liminar, quando houver audiência de justificação. Artigo 564, daí o parágrafo único também do CPC. Então, o prazo de 15 dias contado da juntada do mandado de citação, quando não houver audiência de justificação. 564 caput. Ou da decisão que defere ou não a liminar, quando houver audiência de justificação, a contar dessa decisão, 564, parágrafo único. Ainda em relação à questão da contestação, um tópico específico que pode nela ser incorporado é a alegação do direito de retenção. Então, se o autor entender que tenha o direito de retenção sobre o bem, ele pode alegar esse direito de retenção mediante a alegação, né, mediante a justificação de ter realizado benfeitorias que lhe assegurem esse direito. Isso pode se dar na própria contestação, a alegação do direito de retenção do bem pode se dar na própria contestação, dada a natureza dúplice da ação possessória, né? Ela é uma via de duas mãos, não sendo necessário, para alegar direito de retenção, não sendo necessário reconvenção. Ele pode ser alegado, eu fiz tais benfeitorias no bem, então enquanto ele não me pagar, não me indenizar por essas benfeitorias, eu posso reter o bem comigo, eu não tenho que devolver a posse para ele, para o autor. Então, ele pode dizer isso na própria contestação ou ele pode fazer uma reconvenção. A reconvenção, ela sempre é possível nessas hipóteses, mas não é obrigatória. Pode que o réu opte por fazer isso na própria contestação, dada a natureza dúplice, né, caminho de vai e vem da ação possessória, isso é perfeitamente possível. Certo, meus caros? Temos aqui algumas peculiaridades no artigo 565 que dizem respeito à ação possessória coletiva de força velha. A coletiva contra inúmeros réus, especialmente em caso de invasão, né, pessoal? Contra inúmeros réus em ação coletiva de força velha, que vale aqui o registro, tá? Regra do 565. Lembrando sempre que a ação de força velha é aquela que é proposta depois de já transcorrido o prazo de 1 ano e 1 dia, a contar da data da turbação ou da posse, ou do esbulho da posse. Então, se for ação de força nova, proposta em até 1 ano e 1 dia da agressão, isso que eu vou falar aqui não vale,
mesmo que seja ação coletiva. Mas se for ação de força velha, que o autor tenha demorado mais de ano e dia para ingressar com a ação possessória, aí vale isso que está no regramento do artigo 565. É necessária, antes de análise de qualquer pedido de liminar, a realização de uma audiência de mediação em até 30 dias a contar da propositura da ação. Se depois dessa audiência de mediação o juiz optar por conceder a liminar para reintegrar ou para garantir a posse lá do autor, ainda assim o juiz optar por conceder a liminar, mas esta liminar, por qualquer motivo, ela não for executada, não for cumprida no prazo de 1 ano, vai ter que ser refeita a audiência de mediação, isso com base no parágrafo 1º do artigo 565. Para a audiência de mediação, sempre será necessária a intimação para comparecer o Ministério Público. O Ministério Público terá que ser intimado com base no parágrafo 2º. E a Defensoria Pública, também com base no parágrafo 2º, mas a Defensoria Pública, quando houver parte beneficiária, parte que seja beneficiária da justiça gratuita. Então, devem ser intimados o Ministério Público sempre, obrigatório, e a Defensoria também deverá ser intimada se houver parte que seja beneficiária da justiça gratuita. Isso tudo com base no parágrafo 2º do 565. E ainda, é uma intimação facultativa, mas o parágrafo 4º do 565 permite que também sejam intimados os órgãos responsáveis pela política agrária da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, para também querendo se manifestarem nos autos, inclusive, se for o caso, até mesmo comparecerem nessa audiência de mediação. O parágrafo 3º do 565 diz que o juiz também pode comparecer no local para ele próprio, in loco, fazer a sua análise, fazer a sua verificação, a sua vistoria. E o parágrafo 5º prevê que este dispositivo do artigo 565, ele também se aplique não apenas a ações possessórias coletivas de força velha, mas também em litígios sobre a propriedade do bem. Tá? Claro, quando tivermos um litígio coletivo sobre a propriedade do bem, e aí o parágrafo 5º também diz que deve também ser aplicadas essas regras, essas peculiaridades relativas à mediação e a quem deva ser intimado, enfim, essas peculiaridades contidas no próprio artigo 565. Com relação, então, às demais fases do processo, ressalvadas essas peculiaridades do 560 e seguintes, quanto às demais fases do processo da ação possessória, vão seguir aí o rito comum, o rito ordinário lá do 560, isso com base no 566 do CPC. Então, até a concessão ou não da liminar, tem todas essas peculiaridades aí mencionadas. A partir dali, fase instrutória e fase decisória, o rito é o comum lá do artigo 566. Com relação especificamente ao interdito proibitório, que é a ação possessória que visa proteger a posse contra uma ameaça, conforme nós já vimos no vídeo número 1, lembrando sempre que a ameaça envolve um risco de desapossamento, mas ainda sem a adoção de um ato concreto de turbação ou de esbulho. Então, com relação especificamente ao interdito proibitório, que se dá contra a ameaça, como nós vimos,
O 567 do CPC, ele permite que o autor solicite a cominação de uma pena inibitória de turbação ou esbulho por quem se sente ameaçado, né, em relação à sua posse. Então, o autor pode pedir que o juiz arbitre, ou que determine, que comine ao réu uma pena que vá inibi-lo da prática de turbação ou de esbulho. Normalmente, essa pena inibitória, que vai ser aplicado na hipótese de fato, uma ameaça se transformar em turbação ou esbulho, essa pena inibitória normalmente é uma multa que é cominada ao réu, caso ele insista na turbação ou insista em esbulhar aquela posse do autor. E de resto, né, aquilo que nós falamos acerca das peculiaridades entre o artigo 560 e o 566, que dizem respeito à ação de manutenção e à ação de reintegração de posse, elas também se aplicam ao interdito proibitório, segundo determina o artigo 568, também do CPC. Certo, meus caros? Então, estas são as principais peculiaridades, as principais especificidades do procedimento especial que estão previstas a partir do artigo 560 do CPC, aplicáveis aí às ações possessórias. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos e até lá.